Ela foi a segunda rádio AM a ser fundada no Rio de Janeiro, logo após a introdução do rádio no Brasil. Ela depois mudou de nome e, com uma linguagem moderna, ela influenciou centenas de rádios em todo o Brasil. Vamos falar nos próximos 60 minutos e um pouco mais na Rádio Clube do Brasil, depois Rádio Mundial, AM. Comigo aqui, o meu querido amigo de longa data, Dinoel Santana. Oi, Roberto. Olá. Tudo bem? Que de vez beleza, em quando a hein? gente se encontra aqui, eu venho Mas- aqui, mas deixo a o sua- meu reduto lá na Barra da Tijuca e venho para cá. Né? Mas a sua presença aqui é muito importante, Roberto. É, porque a gente geralmente faz esse nosso programa, eu faço desde o meu estúdio na Barra da Tijuca. Mas hoje o Dinoel me convenceu a vir aqui, Sim. porque nós temos dois ilustres amigos e convidados, dois vozeirões aqui conosco. E com o Hugo Andrade nós vamos conduzir a história da Rádio Mundial e também do carisma dessa emissora tão importante na radiofonia brasileira e que influenciou, como eu disse na abertura, tantas rádios por todo este Brasil. Eu estou aqui com Vanderlei Gonçalves, querido amigo que eu admirei tanto ouvindo pelo rádio, eu era ouvinte do Vanderlei, e o Bianchini, Carlos Bianchini, que eu também ouvia os noticiários que ele fazia pela Rádio Globo, etc, etc. E eu hoje estou aqui com eles nessa mesa retangular, falando sobre uma rádio que eles ajudaram a construir. Vanderlei Gonçalves, dá um alô para os nossos ouvintes antes da gente começar, para que a turma escuta a sua voz, não é? O que eu queria dizer é que é um enorme prazer estar aqui com vocês, com o Dinoel, que é amigo de longa data, que também trabalhou na Mundial anteriormente, na Presidente Vargas, como a gente já estava falando, Exato. e com meu amigo Bianchini, e você aqui. É um prazer Obrigado. enorme estar aqui. Valeu. Bianchini, com a palavra. Meus amigos, que maravilha Olha o vozeirão. a gente poder falar desse assunto, né? Roberto, você está de parabéns, de Noel Santana também. Que prazer encontrar meu amigo e irmão Vanderlei Gonçalves aqui. Exato. Aos ouvintes, aos telespectadores, é um presente, nós podemos estar juntos. Mas, ô, Roberto, eu devo esclarecer o seguinte. Prazer muito grande é da TV Carioca da Gema poder contar com a presença de vocês aqui. Que beleza. De vozes tão lindas, tão marcantes no rádio brasileiro, em todas as épocas. Muito obrigado, Obrigado. por aceitar o convite do Roberto e, paralelamente, o meu convite e nos dar a satisfação de estar aqui para nós falarmos da Rádio Mundial. Não é, Roberto? Nós nos reunimos uma vez por semana para contar a história do rádio. Porque eu pesquiso sobre a história do rádio. Porque o meu objetivo eu digo sempre, é preservar a memória do velho rádio. Não é Porque saudosismo, né? Não é. Não é pesquisa. velhice também, De não forma é. e modo. É história, é história. Porque É verdade. eu dou aula de... Até de- porque somos todos novos, É né? verdade. Claro, Novíssimo. o rádio é velho, nós somos jovens. Exatamente. Mas eu leciono rádio e televisão, lecionei rádio e televisão em universidades. E nas minhas aulas, para explicar para os alunos a importância do veículo rádio no desenvolvimento do Brasil, e eles ficam um pouco assim, incrédulos. Fica difícil para você explicar para um jovem o papel representado pelo rádio nos anos 30, 40, 50, meados de 60, e depois com as transformações, né? Os jovens de hoje chegam até a perguntar, mas como é que funcionava se não tinha celular? É verdade. Eu tive Verdade. um tio, Almirante, ele era radioamador também. Tinha um local na casa dele, falava com o mundo no sistema de radioamador. Exatamente. Ele era... As pessoas nem conhecem o que era o Não. radioamador. De forma Exatamente, nenhuma. e foi importante. Nós vamos falar E hoje tinha aqui... as ondas curtas. As ondas curtas. É verdade. Nós vamos falar aqui um pouco
o convite, o tema, o foco é a Rádio Mundial, porque o rádio sofreu transformações, era um rádio com grandes elencos, orquestras, coro, radioteatro, auditórios, etc. E houve um determinado momento que o rádio decidiu se transformar, porque o rádio tem um poder de se reinventar. Não é? Quando muita gente diz assim, vem a televisão, vai acabar o rádio. Não acabou. Mudou. Ele mudou, mas não acabou. Ele uma se adaptação. reinventou. Não é? E nessas reinvenções que aconteceu o seguinte, e eu vou falar um pouco do início da Rádio Mundial, que foi a Rádio Clube do Brasil. Como eu disse na abertura, a Rádio Clube do Brasil foi a segunda emissora de rádio. A primeira foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Edgar Roquete Pinto em setembro de 1923. Né? A primeira transmissão foi experimental em 22 e logo em seguida surgiu a Rádio Clube do Brasil, que o pessoal dizia o Rádio Clube. Os locutores, vocês que são os locutores, tinham instruções para dizer este é o Rádio Clube do Brasil. Não era a rádio, era o Rádio Clube do Brasil. Sim. Depois, ela foi uma emissora muito importante e pontificou na radiofonia carioca. O prefixo dela era 860, porque a Rádio MEC, a rádio do Roquete Pinto, era 800. E a segunda era 860, que foi a Mundial. Perdão, a Rádio Clube do Brasil. Depois, no governo Getúlio Vargas, início dos anos 50, o Getúlio tirou essa rádio do ar, por motivos políticos. E depois ela viria retornar sob a direção, ela foi comprada pelas organizações Vitor Costa. Vitor Costa, que tinha participação na Rádio Nacional do Rio, Rádio Nacional de São Paulo, também na Rádio Mayrink Veiga, e ele comprou a Rádio Mundial. E essa rádio, vocês se lembram, em 1938, ela foi a primeira rádio a transmitir uma Copa do Mundo, com a narração do Galiano Neto, que foi o papa dos locutores esportivos. E depois também, pela Mundial, passou um narrador esportivo chamado Raul Longras, que eu não sei se vocês se lembram do Raul Longras. Assim, pimba Pimba! Pimba, né? Ele chutava, ele dizia pimba! E depois o Raul Longras foi Pimba na gorduchinha. Pinga na gorduchinha. Foi fazer o casamento na TV. Na foi Globo, sucesso, né? ele. Sucesso, Mas ele chegou a ter um programa de auditório também na Rádio Mundial, naquela época. Naquela época, exatamente. Bom, depois a Rádio Mundial passou pelo Geraldo de Aquino, que fazia a Hora do Ângelus, a evocação da Ave Maria, e ela já alugava horários. Depois, o Alziro Zarur convenceu o Geraldo de Aquino a comprar a Rádio Mundial, e compraram. Só que depois o Alziro Zarur foi tomando o espaço dos espíritas, né, que era do Geraldo de Aquino, e ele praticamente quase que escanteou o Geraldo de Aquino, o que levou o Geraldo de Aquino a comprar uma rádio, que foi a Rádio Rio de Janeiro. Isso. Para que os espíritas tivessem essa E eu rádio. acho que depois também a Copacabana. Copacabana. As duas. Rio de Exato, Janeiro e exatamente, Copacabana. lá no finalzinho do dial, né? Isso. Agora, nós chegamos em 1968, 69, o Zarur não aguentou ficar com a Rádio Mundial e vendeu a Rádio Mundial para o Sistema Globo de Rádio. Roberto aí Marinho. que entram os nossos amigos na história da Rádio Mundial, que é do Sistema Globo de Rádio, que são os nossos convidados de hoje. Eu gostaria, parece que o Vanderlei foi mais antigo do que o Bianchini na Rádio Mundial, né? Sim. Agora, Conta um pouquinho Roberto, disso. Vanderlei, desculpe, Roberto, mas eu gostaria de ouvir, me perdoe, Claro! a história do Vanderlei como locutor, como ele começou. Aí, desculpe eu me intrometer nessa, História, mas saber a sua história. história como locutor, lá na sua cidade, lá em Eu Petrópolis, como é que você começou? eu sempre quis ser médico. Sim. Isso. E é médico. É. Mas
precisava trabalhar. Sim, claro. E aí eu arrumei um emprego como office boy na Rádio Imperial de Petrópolis, da onde eu sou nascido. E era cheia de craques no microfone, Muita né? gente É boa uma veio rádio de que lá. pertencia ao Sistema Globo, inclusive. Também. Mas, então, como office boy, de repente eu vi que um locutor, por lei, trabalhava 4 horas por dia Esperto, hein? Bons tempos. e é isso mesmo. ganhava o mesmo do cara que trabalhava no banco 8 horas. horas. Eu falei, bom, é isso Claro. aí que eu tenho que fazer. Para poder estudar. Para poder Pra estudar. poder estudar. E aí Certo. comecei a treinar, tal. Um dia, o diretor da rádio, que era o Alfredo Raimundo, lá em Petrópolis, resolveu dar uma suspensão num locutor e não tinha ninguém para substituir. Aí o operador de áudio, que era o Juvenil Reis dos Santos, Juvenil. o Juvenil falou, o boy está treinando. Boy, Aí eu isso disse, não, deixa eu ouvir. Ouviu e falou, agora você está suspenso mesmo, falou para o outro. E me botou fazendo Tem no gente lugar. para entrar no seu lugar. Aí eu passei a ser o folguista também, porque não tinham folga os locutores Ah, lá. é? Não tinha ninguém. E aí foi. A partir Era o daí... boy, mas não era o bad Era- boy. não- Mas não era bad não boy. era. Exatamente. Era o- Era o E Big depois Vanderlei. queria fazer um vestibular aqui no Rio. A Globo tinha comprado a Mundial e estava fazendo testes com locutores. Humberto Reis tinha vindo da Tamoio para a Mundial para ser o diretor de programação. E estava fazendo uma seleção. E eu vim, o Alfredo Raimundo me trouxe para fazer esse teste e aí eu Entrou para a Mundial. entrei para a Mundial. Sistema Globo de Rádio. Mas aí, então, aí vem a pergunta que o Roberto fez, que eu me intrometi nela. A sua chegada, você foi um dos primeiros na Rádio Mundial. Você já estava lá. Eu já estava. Possivelmente. É verdade. É verdade. Mas eu sou bem mais velho que você. Tem que considerar. Não, nem tanto. Nem Bom, um tanto. pouquinho, um pouquinho. Meu amigo, nessa fase da vida, hein, Bianchini? É verdade. Um ano de vida representam 10. Isso. É ou não é? É claro. Naquela época, não. Hoje em dia, você é um bebê. É um neném. Essa Muito história bem do neném. habilidade. Essa história do neném. aí- Humberto Reis. Humberto Reis, que, Seu apelido era neném. porque eu tinha 17 anos, quando terminava lá, todo mundo ia para o bar beber, e eu E ele já bebia. não bebia. Eu chegava Ele ia estudar. pedi um sorvete. E aí o Humberto falou, ô bebê, você parece um bebê? Aí botou, é um neném, botou o apelido, todo mundo passou a me E o chamar de Humberto neném. quase não bebia, né? Não. Mas então é essa a origem, tá vendo? Agora que eu soube a origem do neném. A origem do apelido. exatamente. Não, você ainda ia fazer vestibular para medicina, né? Você tinha 17 anos. Né? Era o 17 neném anos. mesmo, né? Era bonito. Mas olha, é bom dizer, então, lembrar sempre para vocês que estão nos assistindo que a Rádio Mundial era AM. A Rádio Mundial era AM, não era FM, era AM. O FM ainda estava engatinhando. Não, FM, Existia o nessa FM. época, só a rádio imprensa. Isso, Exato. exatamente. Que Música ambiente. botava música para elevador, Ambiente, música exatamente. ambiente e tal. Exato, porque as rádios FM não estavam ainda legalizadas. Quem legalizou as rádios FMs foi o governo militar, porque as rádios AM estavam faziam muita oposição ao governo. E as rádios FM, segundo o comando militar, elas eram mais mansinhas, né? Tocava música, não era muita ideologia rolando falava ali. de política, Então né? vamos pegar as rádios FM, vamos dar força para as FMs. E então foi assim que as FMs foram regulamentadas entre os anos 60 e 70. Aí é que começaram a surgir, depois da rádio imprensa, surgiram outras rádios, etc. Mas isso é outro assunto. Eu gostaria que o Vanderlei e o Bianchini falassem um pouco. Bianchini, o Vanderlei já falou. Fala você agora. Essa é a sua vida. A sua minha, entrada. é a a sua minha. O Vanderlei Não, o já meu falou. caso foi um pouco diferente, porque eu saía do Exército em 65, 64 para 65, e aí, estudando e tal ali, porque fiz CPUR,
E depois fiz um curso de especialização também no paraquedismo, na Colina Longa, lá na Vila Militar. E quando eu saí, não havia emprego. Eu morava em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Minha mãe trabalhava no Lloyd Brasileiro. E tinha uma amiga, uma colega, que era esposa do Jair Martins. Não sei se vocês conheceram. Não, Jair, posso Jair... falar? Desculpa. Fez TV Globo, TV Meu Tupi. pai me obrigava, desde que eu aprendi a ler, a todo dia ler uma lição do livro Meu Tesouro. Porque meu pai era admirador do Jair Martins, e ele queria que eu tivesse aquela verve. Jair Martins era uma Ele pessoa... fazia o índio O índio do Brasil. na TV TV Tupi. Tupi. É verdade. Pioneiro, ele foi pioneiro. Pioneiro, belíssima voz, por sinal. É isso mesmo. E aí, nesse caso, conhecendo a esposa do Jair Martins, eu tinha as aptidões, talvez, né? Em visitas, ela gostou e disse: vou te apresentar o meu marido. Meu marido vai gostar de você e tal. E o Jair me fez umas cartinhas de apresentação para a JB, a Tupi, a Mairink, talvez só essas. E eu comecei a comparecer para fazer testes. Fiz na JB, não fiquei. Fiz na Tupi, fiquei. E comecei na Rádio Tupi. E na Rádio Tupi, eu cursei comunicação social na PUC. Na Rádio Tupi fiquei muitos anos. E, de repente, eu fiz o concurso para a mãe e passei. Mas, por problemas familiares, minha mãe era sozinha, tinha um irmão, não fui para a mãe, continuei no rádio. E aí eu não podia mais sair do rádio, né? Já estava cursando comunicação social. De repente, eu enjoei do rádio. Enjoei. Problemas salariais, né? Atrasos, ciúmes de colegas, umas coisas assim estranhíssimas. E a voz sempre foi um pouco grave. E havia... bonita. Havia um grupo na Rádio Tupi que talvez não simpatizasse muito e achava que eu forçava a voz. Havia sempre uma coisinha assim. Inveja. Fala aí, você fala grosso inveja. demais, você fala grosso. Exatamente. Eu falei, grosso é mal educado, eu falo grave. Grave. Não existe som grosso. Não é? O grave ou agudo, não é? Não é? É a mesma coisa, daqui a pouco mais notícias. Eu quero as boas. Eu quero as boas notícias. Mais notícias não. E aí eu saí do rádio, passei um período fora do rádio. Um dia encontrei com o Mário Luiz, que era diretor da Rádio Globo, já na Irineu Marinho, me convidou e ofereceu um nível salarial bom. Eu trabalhava em vendas nas listas amarelas, páginas amarelas. Naquela época o catálogo telefônico. E ganhava bem. Não é? ganhava A bem. comissão era altíssima. Hoje só moças bonitas trabalham lá, rapazes bonitos não mais. Ainda existe, será? Não existe mais. Não existe mais lista, não existe. Não existe. E aí eu fui para a Rádio Globo e fiquei na Rádio Globo. Quando a Mundial foi assumida pelo Sistema Globo de Rádio, aí já conheci Vanderlei, Dirceu, que já vinham com a emissora, né? Isso. Foi assim. Que história bonita, hein? Dos dois, hein? É verdade. Era bonito. Muito legal. Eu me lembro do Bianchini fazendo, ainda bem jovem, eu sei porque eu era jovem também, fazendo o grande matutino Tupi, o grande jornal Tupi, né? Foi. Era um noticiário de 50 minutos, né? Que era isso mesmo. feito Isso foi na Rádio Tupi. na Rádio Tupi. 7 horas da manhã. Era em dupla. 7 horas da manhã, Era em exatamente. dupla, né? Não, Grande matutino na Tupi. época eram 3. Mas depois você fez o redator-chefe na redator-chefe. Globo. Isso já na foi na Globo, Globo, é. exatamente. Mas o da Tupi era o Coli Filho. Vocês se lembram do Coli Filho? Isso, lembro. Coli Filho. Tinha um outro colega chamado Freitas Martins, Que era da Rádio MEC. da Rádio MEC, e eu. Exatamente. E aí eles faziam o costume de dizer, tinham costume porque eles eram mais antigos, bem mais antigos. Eu era o jovenzinho, né? 17 anos, eu tinha ali 19, 20, por aí. E eles costumavam, um apresentava um nome do outro. Né? O grande Matutino Tupi foi apresentado por... Ele falava o meu, era o mais dele e tal. elegante, né? E eles tinham o costume de dizer o meu nome todo, para tentar, não sei por quê. E diziam Antônio Carlos Acosta, diziam até Aquesta Bianchini. Aí eu descobri o nome dos dois. Era Coli Mahmoud Éter Filho. O outro era Luiz Freitas Martins Centeio. Foi o revide, né? Aí pararam de dizer meu nome. Aí eles pararam. O Freitas era locutor também da Rádio Guanabara. Tinha uma voz bonita. E eu trabalhei na Guanabara com ele.
Eu já trabalhei com muita gente, fala sério, hein? Mas de Noel, eu conheci de Noel gravando comerciais. Era a voz mais rápida que existia Tinha uma no velocidade Rio de Janeiro. E ainda é. Ele e o agora Carlos sou- Henrique. Carlos Henrique, que fez Sendas muitos anos. e Muito, tal, muito, muito. Vai me lembrar um locutor de São Paulo que era chamado os Speaker Metralhadora. Eu fiquei de olho em gravação de comercial, justamente que eu vi o volume de dinheiro que o de Noel ganhava. Eu também quero fazer isso. Você é muito engraçado. Eu acho que você me ouvia lá em Petrópolis. Que te imitava. Me imitava. Mas voltando então à nossa rádio mundial, o Sistema Globo de Rádio passou a investir mais pesado na Mundial AM. E houve uma grande virada na programação da Rádio Mundial AM com a chegada de um homem muito especial. Um homem não, um rapaz muito especial, que era o Big Boy. Né? Quem for aqui mais de uma geração vai se lembrar do Big Boy, que ele implantou na Rádio Mundial uma programação, digamos assim, mais revolucionária, que era diferente, né? Porque o rádio, como eu disse anteriormente, precisava se reinventar. Né? Não era mais aquele rádio que as grandes emissoras faziam, com grandes elencos, grandes estúdios. Era um rádio menor, tinha que ser mais econômico, mais objetivo, com uma linguagem diferente. E o Big Boy veio para alterar essa linguagem. Porque tinha Vocês- Tamoio, a Tamoio era muito séria, né? Tocava música, a hora certa e tal, muito séria, né? Tinha a rádio relógio, dando a hora, dando a hora. e a Tamoio era musical. Quando o Sistema Globo de Rádio assumiu a emissora, a ideia foi essa, era jovializar o negócio. E fazer tocando uma rádio música. musical que a Globo não tinha. Rompeu, verdade. Né? Porque Aliás, tinha Eldorado. Mas era um tinha padrão, Eldorado, né? É um padrão. Mas era um padrão meio jornal do Brasil, né? Isso, da época. É isso mesmo. Eldorado fazia também um rádio diferente. Era musical, mas ainda formal, né? Formal. Ainda formal. Mas o Big Boy, ele era o diretor da discoteca, que chamava chefe da discoteca. Chefe da discoteca. Que chamava. Que era uma biblioteca de discos, né? Era uma verdadeira. Era ele e o Pedrinho Nitroglicerina. Isso mesmo. E eles eram DJ na night. Tocavam nas boates e tal. E o Big Boy, ele importava os discos do dinheiro dele. Então era exclusivo da Tamoio, da Mundial. E a Tamoio gravava do ar e botava um disco que era exclusivo. Aí o Mário Luiz botou assim: eu, o Bianchini, o Odovaldo, a gente gravava Mundial Pronto. 860. Tá? Eu tô com a voz meio rouca. Pra sujar a música. No meio né? da Sujar música. entre No meio da sujar, uma, para pra outra não sujar, poder né? copiar. Exato, exato. Às vezes tinha exclusiva. Exclusiva. Só a palavra, só para sujar a Isso música. aí, na verdade, era uma pirataria, né? que a rádio fazia. Né? Tamoio, no A caso. Tamoio fazia para aproveitar aqueles discos que o Big Boy trazia, conseguia. Que eram produzir. dele, não era Que nem eram da dele. rádio. Exatamente. Bom, eu aí posso contar uma história que até nós conversamos ali sobre isso. É Sobre o negócio importante, do é disco. importante. Lá na década de 60, desde a década de 40, a Rádio Metropolitana tinha um programa chamado A Hora da Broadway. Na década de 40, eram as grandes orquestras. Na década de 50, Elvis Presley. Esse foi o primeiro programa voltado exclusivamente, musicalmente, para a juventude. Apresentava o Valdir Finotti. E era patrocínio do Ron Bacardi, ou Romerino, eu falei, acho que é Romerino. Quem era o cantor atração desses programas? Elvis Presley. Exatamente lá na década de 54. No apogeu dele, né? No apogeu dele. E o programa era um espetáculo.
A juventude toda, 5 horas da tarde, pumba, Rádio Metropolitana com um sonzinho ruim, que sempre teve um som ruim, né? Não tinha televisão direito. Não tinha. Não, né? Né? Internet é muito menos. Nem. Então, não era tinha. um rádio. Era rádio ficção mesmo. científica. Era rádio. Aí, na década de 60, quem é que apresentava a Hora da Broadway? Eu. E qual era a música do momento? Quais eram os artistas do momento? Surgiam os Rolling Stones, até o primeiro grande sucesso deles, Satisfaction, e os Beatles. Eu apresentava esse programa e tinha um esquema também de que um rapaz, comissário de bordo da Varig, olha, trazia os discos para mim. E eu emprestava, depois de rodar o disco algum tempo na rádio, na hora da Broadway, eu nem na rádio ninguém tocava. E eram LPs? Não, ou 45, aquele do furo no meio. Entendeu? Sim. Aí, depois de tocar um tempo, o Big Boy, então programa Miltinho, né? Aham. Era programador da Rádio Tamoio. Ele Era Newton... esqueci. Newton Gonçalves? Não, Não, Newton. Não, era Milton. Eu não me lembro. Mas era Soares, Newton. acho. Alguma Eu não me coisa lembro, assim, não lembro. o nome dele. Ele aí vivia me ligando e pedindo para emprestar para ele tocar na Rádio Tamoio. Eu aí, depois de tocar uns 4, 6 meses, eu fazia uma cópia e muitas vezes ia entregar na casa dele, que ele morava na Marquês de Abrantes. Então esse negócio do disco, um emprestar o outro, entende? Não é uma coisa, não era inusual, né? Sendo que a Rádio Mundial, a sagacidade do Mário Luiz, que era um craque, né? Era. Era um craque. Um craque. Ele arranjou essa ideia de sujar a música com vocês dois. Mas olha, o Big Boy foi uma figura muito importante nesta época, né? Ele era um cara que parecia assim meio louco, meio aloprado, mas que Nada, tinha né? uma proposta. Pessoalmente não era Não, nada não, Não, disso, era é toda verdade. uma armação dele, né? Mas foi muito legal porque ele influenciou algumas gerações em termos de música popular brasileira. Principalmente Popular a Black Music. Mundial. Music. A Black Music ele trouxe, funk foi e tal. Bianchini. Você sabe dessa história? Como é que foi o porque Big Boy que trouxe o a Black chamada, Music para o... na época chamavam a música negra, né? Exato. Música negra. Então era o funk. E o Big Boy, o Tim Maia estava aqui no auge também, e o Big Boy enveredou por esse caminho. Ele saiu dos Beatles, Elvis, tal, misturadinho ali. Soul Music. Soul Music, Soul isso aí. Music, exatamente. E ele viajava muito e trazia os LPs na mala. Exato. E só Black Music, só. Bacana. Isso não existia no rádio, Foi não exatamente, tinha. o rádio não tinha. O rádio não tocava isso, não É. podia. Mas ele formou um público. Certo. Ele formou um público. Em homenagem ao Big Boy, eu vou pedir ao Hugo que coloque aí a vinheta do Big Boy e depois umas fotos, né? Vamos ver, então, inicialmente a vinheta do Big Boy, que tem aquela voz característica dele, aquela apresentação muito personal, não é? Vejamos, então. Vejamos e vamos ouvir. Aqui fala Big Boy, apresentando a Mundial Show Musical! Ele aí. tinha essa voz característica, né? 6 horas da tarde entrava isso. Exato. E era líder de audiência, né? A rapaziada escutava. Normalmente, às 6 horas, tinha a hora da Ave Maria, na Rádio Tupi, né? Tinha um padre que fazia na Rádio Globo. Aí idealizaram colocar isso Tinha às alguém na 6 horas. JB Em também que verdade, fazia uma- Alguma coisa. A JB tocava a Ave Maria de Dunche de Abrantes. Né? Mas em verdade, esse negócio do horário vem um pouco do que eu falei da hora da Broadway. Lá da década de 50, que Sim, era sim. sucesso total, Sim. né? Às 6 horas. 6 horas da 5 tarde. horas, era às 5. Às- A hora da sim. Broadway era às 5, de 5 às 7. Tá. E olha, o Hugo tem aqui separado, a gente andou pesquisando, tem aí 2 fotos do Big Boy. Bota aí, faz favor, Bu, a gente pode
Olha, o Big Boy com o James Brown. Olha só a figura do Big novo, Boy. hein, novo, Era hein? Big Boy mesmo, né? Era Big Boy, fofinho. E com James Brown. Temos uma outra foto aí também. James Brown, bem novo, hein? Bem novo Big mesmo. Boy criou o baile da pesada. Aí, Baile da pesada. Big Boy aí numa caricatura de policial, né, de trânsito aí, olha. Ele era um cara muito... Com o disco do long play do Tim Maia, né? Como o olha Benquim ali, falou, isso mesmo. o Tim Maia veio também aqui com aquela famosa... Aquele balanço, né? O Black Music, que ninguém conhecia aqui no Brasil, e eles trouxeram isso para cá. Então nós temos aí esses dois registros, aí o Big Boy. Não se pode falar em rádio musical sem falar no Big Boy, que foi, na verdade, sem medo de errar, um dos melhores, dos maiores radialistas da história do rádio moderno, né? Do rádio dos anos 60, 70, o Big Boy tem realmente um nome muito importante que talvez muitos não conheçam e algumas pessoas torciam o nariz, né, para esse tipo de programação. Mas a verdade é que a Rádio Mundial inovou e trouxe isso, e deu exerceu uma influência muito grande em outras rádios do interior de todo o Brasil, porque a Rádio Mundial era AM, e o transmissor AM alcançava, especialmente em horários da noite, grande parte do território brasileiro, né? Então, a influência da Rádio Mundial, já que ela é o objeto do nosso programa de hoje, foi muito grande, porque depois também influenciou numa rádio de São Paulo, na Excelsior AM, Que 780, era do Sistema Globo. que era do Sistema Globo, AM 780 de São também. Paulo. E ele Poderosa. também E influenciou. uma outra, Continental de Porto Alegre. Ah, é. Tá vendo? Rádio Continental de Porto Alegre. Mas não tinha ligação com o Sistema Globo, não. Apenas na ideia, né, na imitação. Havia alguém lá em Porto Alegre que imitava o Big Boy para lá, para o sul. O Big Boy do Sul. O programa chamava-se Cascalho Time. Opa, E o nome vai ver dele, que foi você que o gravou nome o dele é prefixo, Tony com Cascalho. certeza. Não foi você quem gravou o prefixo, não? Foi. Vamos lembrar aqui... Eu fui trabalhar no sul do país porque as emissoras alcançavam muito de noite. Sim. Acabei numa televisão lá em Porto Alegre, fiquei 5 anos lá. Mas você foi para lá nos anos 80, né? Foi, isso mesmo. Quando eu voltei, fui para a TV Manchete aqui. Mas Olha, é outra coisa, é outro assunto. É outra história, né, Benchini? Não, porque em verdade, desculpe, Diga. tanto você quanto eu tivemos, eu apresentei hoje como você também, e o Big Boy também participou na minha época e na sua também, não foi? Fazia um quadro Exatamente, já desse tipo dentro de do música. jornal hoje, exatamente. Tá vendo? Vocês estão contemporâneos Exatamente. e foram Hoje. colegas. Que Exato. virou ontem. Continuo dizendo, lembrando a vocês, que nós estamos falando de uma rádio AM. Não estamos falando de FM, não. Estamos falando de uma rádio. Vocês sintam aí o pioneirismo desse tipo de rádio que a Rádio Mundial fazia e de cujo pioneirismo participaram os nossos dois convidados do nosso trabalho de hoje. E estamos falando, Roberto, aqui na TV Carioca da Gema. E que aproveitou a oportunidade também Chegou a para hora. pedir que você se registre, dê o like, Se compartilhe, inscreva, isso aí. avise a todo mundo que a TV Carioca da Gema tem programação diária. Alguns dias, como às quintas e às sextas, 2 programas. A programação é a seguinte, eu vou aproveitar, você me perdoe. Cara, aproveita para Porque fazer as pessoas o saibam. lembrete. É lembrete. peixe, né? Lembrete. Então, olha aqui, segunda-feira, As Coisas do Rio. Terça-feira, De Tudo Um Pouco. Quarta-feira, Pode Sim. Quinta-feira, aí sim. Aí quinta-feira é Fute Arte, Fute História e o programa do Luiz Orlando Batista. É o Showzando. Sexta-feira, a Elizabeth Camarão, com Desse Jeito. E também o Luiz Orlando com Sambando. Sábado, aí é que vem. Sábado, o Roberto O grande e eu sábado. aqui só
enchendo o saco dele. Só- Mas escutei os horários, são sempre os mesmos. Todo 10, 6 horas, sendo que, isso, como é via YouTube, e fica no ar o tempo inteiro. Certo. Né? Uma coisa muito importante. Você saber tem que- acesso permanente. Permanente. Link, Uma coisa muito tem o importante. link, Aham. Permanente. clica Uma coisa no muito link, importante pronto. que eu sempre me preocupei é que todos os programas tenham conteúdo. Isso é uma coisa fundamental. Então, você vê, nós estamos conversando aqui, brincando. Mas é uma história. Estou tendo a alegria, vocês não têm a dimensão da minha alegria de estar com vocês dois aqui. Obviamente, Muito o obrigado. Roberto já é de casa. Mas é minha alegria toda semana e diariamente, quase que nós nos falamos quase diariamente. Né? Mas todo programa aqui tem conteúdo. Não existe nada que não seja dessa Aqui a maneira. gente não joga conversa Exatamente. fora. Né? Tem que aproveitar, tem Tem conteúdo. história. Exatamente. O Roberto é um professor, essencialmente. Né? Então, no caso aqui, por isso, você vê que ele está contando a história. Então, continua. Está por favor. embasado. Completamente. Embasado. A história do rádio. Mas não chegamos a falar que a formatura do Vanderlei foi em otorrinolaringologista. É verdade. Maravilha. É verdade. Já me Trata- consultou, inclusive. Quem não? Foi. Uma consulta cara. Foi Inclusive, muito teve cara. uma vez que de Noel chega no consultório com uma rouquidão, aí eu mediquei e pedi para ele fazer repouso vocal por uma semana. Aí fui gravar o que ele gravava para Casa da Banha. Sim. Eu fiz Ideal, pô, você- supermercados Ideal. Exato. Não é? Eu me lembro. Fiz me lembro. banha um período Exatamente. também. Aí o de Noel falou assim: "Então, você mandou fazer repouso. repouso vocal para gravar no meu lugar. Pegar meu dinheiro. Foi a consulta mais cara que eu paguei na vida. É verdade. Mas você fez isso para preservar o de Noel. Não, foi para pegar meu dinheiro Ele também. sabia que estava sendo muito bem substituído e não teve pressa de retornar ao trabalho. Mas olha, é interessante, o Vanderlei Gonçalves é um médico radialista e muitos médicos radialistas participaram da história do rádio, né? Eu vou Paulo tentar Roberto, lembrar de né? alguns aqui. O Luiz Jatobá Jatobá, era médico e era radialista, ortopedista. ortopedista. O doutor Paulo Roberto, Paulo Roberto. que era obstetra. Tinha um outro Canagé Cota, vocês conheceram? Canagé Cota, sim. Leonardo que Filho. Morreu. É. Conheci o irmão, que eu fui secretário de comunicação de São Gonçalo, e aí acabei conhecendo o irmão do Canagé, dirigindo o o Hospital Peri. de São Gonçalo. Peri. Cota. Pericota. E um outro Brilhante radialista, jornalista, por sinal. um outro radialista importante, que foi o Gilberto de Carvalho, compositor, né, que fez Maringá, né? Gilberto de Carvalho era também. E o grande Maxi Nunes, cardiologista, né? Que foi até morreu com Fundador mais- do Prontocor. Isso mesmo, bem lembrado. E É o ele mesmo Max do Jô Soares. E o isso, produtor do Jô Soares. E o Maxi Nunes que criou o edifício Balança, mas não cai, na Rádio Nacional. Grande Grandes compositor. programas, né? Bandeira Branca, amor. Maxi Nunes. E Laércio Alves. O Laércio Alves, que era também disc jockey, foi diretor há muitos anos da Rádio Rio de Janeiro, da Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Né? Conheci na Bandeirantes. Pois Gael é. Dourado. Mas o Laércio Alves, Laércio. Na Presidente Vargas. Sim, aí é. para você que foi paraquedista, o Laércio Alves caiu de paraquedas na música do Max Nunes, né? Sim. Literalmente. Na época, muito. Hoje em dia também, né? Em livros, né? Muitas pessoas caem de paraquedas. Às vezes para ajudar numa outra situação, né? É. Exatamente. Então coloca o nome ali, inclui e tal. Até em compêndios médicos, né? Hã? 2 ou 3 colegas e tal, vamos fazer, né? Defesa de tese. É e tudo, verdade. né? Em homenagem, então, ao nosso tema de hoje, que é a Rádio Mundial, Hugo Andrade vai colocar aí algumas vinhetas da Rádio 860. Vamos lá. Mundi Jovem. Informação. Agente 860.
fatos. Gente, fique ligado no Agente 860. Toca Mundi. Toca Mundial. Alô, Mundial. Repórter Mundial. Pela Mundial. Comunica Odovaldo Silva. Odovaldo Silva comandou o oferecimento Sapataria. Flashback Mundial exclusiva Mundial 61459 Mundial. Bom, então vocês Essas identificaram aí. vinhetas, eu Me gostaria ajuda aí, Vanderlei. de registrar uma coisa. Quem era o produtor dessas vinhetas? Tanto quer dizer, não é que compunha nem nada, mas que chamava os músicos que fazia tudo, era o Formiga, né? Formiga. Formiga que fazia Muito toda bem. essa... Muito boa. José vinhetas, Cláudio José Barbedo. Cláudio Barbedo. Barbedo. É bom também que se diga. Mora o em seguinte. Petrópolis. Ah, é? Não, agora está morando no Rio. Já? Voltou? Voltou. Oh, É bom que se diga o seguinte, né? Que a gente falou do Dirceu aqui, muita gente não sabe quem é o Dirceu assim. Mas o Dirceu foi locutor de chamadas da TV Globo durante muitos anos, né? Característica Eu especial. acho que no momento ele já não está mais. Eu acho que Eu sim. desconfio que não. Mas foi a voz que mais marcou como chamada da TV Globo. vê como é que foi a criatividade da Mundial. É que havia um programa, eu apresentava à tarde na Mundial, já na Irineu Marinho, né? Naquele prédio, na Glória, ali no Russell, Rua do Russell. na Rua do Russell 434. Ali, o programa chamava-se Pediu, Tocou, Ganhou. Então a pessoa pedia a música, tocava a música, ela recebia em casa um cassetezinho. Se lembra do cassete? Lembro. Um cassetezinho com a mensagem da emissora e a música que ela pediu. Que ela ouviu no rádio, recebia pelo correio. Legal. Veja só, hein? Fidelizava o cliente, né? É verdade. O Big Boy morreu no dia 7 de março de 1977. Ele tinha 34 anos. Novo, Uma né? vida, o cara morre com 34 anos, mas faz tanta coisa, né? Tanta coisa. Ele deu uma enorme contribuição ao rádio moderno, ele deu uma virada no rádio. E não foi nem uma virada tecnológica, porque ainda era o rádio AM, 860. Depois é que vieram as rádios FMs, mas isso aí vai ser outra história, né? Mas as rádios FMs com aquela linguagem própria. A verdade, eu queria perguntar a vocês o seguinte: a morte do Big Boy em 1977 mexeu com a Rádio Mundial? Vocês acharam que ela entrou num declínio após a morte dele? Não, ela já estava bem estabelecida, né? E não houve um declínio, não é bem aqui. Não. Acho que... O declínio foi falta de incentivo dos proprietários, né? A Mundial dava muita audiência e pouco faturamento. Quem dava o faturamento era a Rádio Globo, né? E a audiência da Mundial começou a aumentar a tal ponto que eles se sentiam obrigados a sabotar a audiência da Rádio Mundial para deixar a Globo se elevar. Incrível, né? Veja só. Incrível. Então o foco foi mudando e houve uma outra ideia do engenheiro, aquele diretor técnico, o comandante Djalma. Você se lembra do receptor que eles criaram? Eles precisavam de audiência. Então o comandante Djalma, que era o diretor técnico, criou
um receptorzinho com 3 botões. Só pegava Rádio Globo, Mundial e Eu Eldorado. cheguei a conhecer. Eu cheguei a conhecer. Aí botava E nos bares, né? Dava de presente distribuíam nos nos bares, né? restaurantes. né? Restaurantes. Só pegava... Isso daí remonta à história do controle remoto, né? Que a TV Globo não deixou Isto. ser implantado o amo. controle remoto nas televisões, porque exatamente para o pessoal deixava na TV Globo a preguiça, obviamente, levantar... Pra implantar audiência. Para implantar. Agora, uma coisa importante, Roberto, Diga. é o seguinte, é que a par do Big Boy, a Rádio Globo também, como o caso do Vanderlei e do Bianchini, teve um cast de locutores, de grandes locutores, né? Edmo Zarif, Zarif. Oduvaldo Silva, O Jorge da Silva, Majestade. né? Muitos. O próprio Humberto, que tinha uma voz marcante na Rádio Tamoio, né? E que conseguiu exatamente manter o nível da Rádio Globo, da Rádio No Mundial. Mundial tinha o Valdir Vieira. Ainda mas- tinha o Valdir. O Valdir. O Duvaldo, Oduvaldo, você... Jairo Argileu, lembra? Que tinha Jairo. vindo da Rádio Era mais da na, Nacional. o Argileu era no Ainda tempo da da Presidente Vargas. É. Tinha o Renato Renato Ferreira. Renato Ferreira esteve na Mundial também. Grandes locutores, grandes apresentadores, né? É porque nessa época, uma rádio que se propunha a trabalhar com música, com discos, tinha que ter um suporte muito bom da locução. Porque Sim, já era que era meio som. caminho andado. Era som. O som. Era áudio. Eram vozes bonitas, né? Não é? Vocês tinham Eles que vozes digam. bonitas. Tinha que marcar, né? Tinha que atrair Exatamente. e fidelizar a clientela. E outra coisa também, nas minhas pesquisas eu tenho verificado isso, que vocês, com esse estilo de locução, vocês influenciaram muitos Sem dúvida. locutores pelo Brasil sem dúvida. afora. Certo. Vocês fizeram uma escola, né? Que vocês conseguiam ser bons, sem ser um formalismo que não atingisse o ouvinte, que o ouvinte não aceitasse com simpatia. Quer dizer, era um formalismo bonito, elegante, digamos assim. Né? Sim. Eu diria assim, vocês tinham elegância na locução, não eram vulgares e respeitavam o idioma, né? A nossa língua. Era muito bacana isso. Hoje a gente, infelizmente, vê tanto cacófato, né? Nossa. Não é? Exato. A gente ouve tudo hoje. E outra coisa também, vocês, locutores, vocês tinham uma outra formação. Por exemplo, você, Vanderlei, era médico, não é? O meu querido Bianchini fez vários cursos, você fez comunicação e tinha feito também paraquedismo, né? Você Mas aí foi no exército. tentou, sim, mas isso aí engrandece e enriquece a formação do indivíduo. Então, vocês não se limitavam a ler o texto, vocês tinham uma base, vocês tinham um substrato importante, uma cultura geral muito grande. E isso foi muito importante também. Eu queria saber de vocês se a Mundial começou um declínio, com o surgimento dos FMs, porque ela era AM. Tinha um som muito bom, né? Tinha um som. Ela tinha um som muito bom. muito bom. Ela estava Ela sozinha ali tinha no 860. uma característica que era um canal exclusivo internacional. Sim. Lembra disso? Que Você até lembra? a gente chegava a falar. Perfeitamente. Mundial. É. Canal exclusivo internacional. Isso Era mesmo. Era um som muito especial. O que significava que aquele canal não tinha em outros países. Exatamente, bem lembrado. Né? Bem lembrado. E depois ela O da ficava própria numa... Globo tinha um no Chile. Isso, que pertencia ao Chile, Na mesma né? frequência, né? Exatamente. O da Mundial não tinha ninguém no mundo inteiro. No mundo inteiro. Era um- Isso quer dizer que não tinha interferências, né? Isso, exatamente. Porque os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, sabem que, por exemplo, cada rádio tem uma frequência. Tem aquela frequência e se ela altera aquela frequência, ela invade a emissora do lado. Então, ela tem que obedecer àquela frequência, como um trilho, um trem correndo naquele trilho. Não pode sair dali. E um canal internacional garante
como dizer assim, uma exclusividade daquela frequência. Dificilmente ela será invadida por uma outra emissora. Então, E há detalhes sobre isso. Havia até, em certas emissoras, uma certa desonestidade, que a direção técnica abria um pouco o sinal da frequência e atrapalhava o vizinho. É verdade. Dava interferência. isso aí é fora da lei, né? Isso é fora da lei. Aumentava a banda, né? Exatamente. Mas nego fazia. Fazia. E eu acho que ainda faz, hein? Não sei. Eu acho que ainda faz. Com certeza. Agora, a Rádio Mundial 860 foi extinta em 1992, não é? Você sabe como é que foi essa história? Eu não estava nela, eu estava. CBN. Eu acho que eu estava na Record em São Paulo, no período, não me lembro. Eu estava no Sistema Globo, mas eu não era mais da Mundial. Eu estava em Porto Alegre, eu não me Eu lembro só bem. ia uma vez por semana gravar Umas vinhetas umas e tal. vinhetas e tal. Uhum. Não tinha mais horário lá, então não sei Eu direito. me lembro que a CBN... Mas ela começou a perder com a inauguração da Rádio Cidade. era isso que eu queria saber de vocês também. A Rádio Cidade FM veio com uma proposta muito interessante. A gente depois vai fazer Já tipo, mais ou menos, Big Boy. Sim, Já era um tipo de locução diferente. exato. Né? Aquilo era o chupado das emissoras americanas. Americanas. Falando rapidinho, tudo muito rapidinho. Então... Muito dinâmico, né? A música Usando um pouco de improviso e tal. é descontraído e rapidez, vibração, né? E Digamos bom assim. conhecimento musical dos locutores, né? Isso, também. Agora, em 1992, aquela frequência 860 da Mundial passou a ser ocupada pela Rádio CBN. A Rádio CBN, Uma que rádio é também All News All do News. Sistema Globo. que é do Sistema Globo, ela passou a usar o 860. E com isso a Rádio Mundial foi extinta, né? Acabou-se a Rádio Mundial e ela transmitia. Depois a CBN entrou também no 92, no FM, né? Mas 92.5, manteve que ainda era da Globo FM, né? Exatamente. Sim, isso mesmo. Exatamente. Bom, eu queria que vocês falassem agora um pouco sobre algumas coisas curiosas da vida de vocês como locutores, né? Como hoje se fala muito em comunicadores, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Bianchini, quem é o mais antigo, Bianchini ou Vanderlei? As coisas estranhas, assim, por exemplo, eu era solteiro nesse período, né? E às vezes, dentro da tabela de horários, eu fazia de manhã no domingo, 6 horas da manhã. E eu ia a uma festa no sábado, voltava para dormir na rádio. Eu também Você fiz muito disso. Várias vezes eu dormi na rádio para não chegar E às vezes atrasado. usava uma pilha de disco de travesseiro. Ou um Música catálogo na telefônico. cabeça. Ou um catálogo telefônico. Exatamente. Também. Também. E aí nas páginas amarelas, né? Você começou nas páginas amarelas, tinha que dormir com a página amarela. Você sabe que o Oduvaldo Silva, o que apresentou o Show dos Bairros, ele tinha uma alergia à lã terrível. E os colegas tinham o costume de botar um casaco de lã do lado do braço dele. Se encostasse no braço, ele perdia a voz. Era uma coisa muito estranha. Oduvaldo, O Duvaldo, é. não é? Bons colegas, bons colegas. Trabalha ainda hoje? Não. Não? O Show dos Bairros foi criado pelo Humberto Reis, É verdade. que era o primeiro apresentador. E apresentava isso lá quando a rádio era na Presidente Vargas. Ele fazia Quando foi tipo... para a Globo com o Mário Luiz, na direção, aí é que o Oduvaldo entrou. O Humberto fazia tipo músicas na passarela da Ratamoio, só que com o nome dos bairros, né? Dos bairros. Ao invés de ser música Lilás, né? Era música Ipanema. O Ratamoio tinha em cores, né? As músicas. Lilás, vermelha. Ele com músicas da passarela da Rádio Aquela Tamanho. voz. E era o Humberto que apresentava. Músicas da passarela na Rádio Tamanho. Dê seu voto pelo telefone 223 Depois, quando ele foi para 16247. Mundial, outros apresentaram. Música Lilás.
O Passo do Elefantinho. E o Dirceu Rabelo chegou a apresentar e um programa na Tamoio, antes dele ir para o Mundial, que chamava-se Luluzinha, Disque Jockey Gamadinha. O Dirceu tinha aquele negócio de fazer o ritmo da locução com o dedo na orelha, assim. Não, ele falava, sempre fez isso, né? Luluzinha, Disque Jockey Gamadinha. Isso, inclusive, ensejou ao Chico Anísio no... Tinha um locutor que... Um quadro que ele falava, né? É. Ele falava... Eu não me lembro se era Alberto Roberto... Para se ouvir é melhor, é bom. Você coloca a voz. Doutor tem essa Ela mania, fala, né? muitos têm. Dá retorno. Dá um retorno. O Júlio Você Lousada, se na ouve Rádio assim, Tupi, que fazia a Ave Maria, né? A hora da Ave Maria, ele enrolava a orelha e enfiava dentro. Cada um porque tinha um. você... Agora vai falar o otorrino, porque você aumenta a condução óssea. Bem, se bem que você está captando mais a aérea. Né? Mas tem Tem uma razão de ressonância ser. E depois vieram os fones. Aí o pessoal começou a trabalhar com fone. Né? Exato. Depois não sabia falar sem o fone. Esse é o perigo. Esse é o perigo, exatamente. Quem vai para televisão Porque- piora. Porque você, o ideal é você modular a tua voz, você ouvindo ela normalmente. Se você trabalha com fone, quem modula a tua voz é o técnico lá. Ele que aumenta o fone, diminui o fone, é você falar mais alto ou mais baixo, de acordo com o que ele faz. Eu gostava de fazer uns exercícios, pegava uma parede lisa, por exemplo, a parede do banheiro, né? Aliás, o banheiro é um ótimo lugar, né? Porque tem eco, né? Muito azulejo, muito piso frio. E falar assim a um palmo da parede. E você também, sua voz sai, né? Bate na parede e volta. Então você vai ter uma sensação Eco. de eco. E outra coisa curiosa, né? Porque o Vanderlei sabe muito bem disso, e a gente sabe disso também, que a voz que você ouve, você falando, não é a voz que o outro está ouvindo. Porque a nossa voz produzida aqui nas cordas vocais, ela está dentro da caixa torácica e não é a voz que está no exterior. Posso te explicar isso? Explica isso, doutor. Doutor Vanderlei? Você, quando fala, você se ouve por duas vias. Pela via aérea, tua voz sai daqui, volta, e pela via óssea. Condução óssea, então chega essas duas informações no cérebro. Quando você ouve a tua voz gravada, você já está ouvindo só a aérea. Só aérea. É comum, a primeira vez que eu ouvi minha voz gravada, eu achei que não era eu. Todo mundo acha, né? Não é? Sim. A gente ouve outra voz. É Exatamente. interessante. A gente ouve a voz que os outros ouvem. E você falando contra uma parede fria, de um azulejo, você está ouvindo a sua voz mais ou menos mais próxima da voz que o seu ouvinte escuta? Não. Não muito? Não faz muita diferença. Não faz, não. É porque a minha sensação é que falando contra a parede é uma voz um pouco diferente daquela que eu estou sentindo dentro de mim. Tá Né? tendo uma Agora, reverberação ô, maior. Roberto, aproveita a oportunidade. Daqui a pouco, depois daqui, passa um Pix pela consulta, por favor. Agora eu queria saber, Gostou, Vanderlei? Gostou? nós estamos quase encerrando. Depois eu te dou a tua comissão. Eu gostaria de saber do Vanderlei alguma coisa assim, e o Bianchini já vai pensando também. Algum fato curioso, alguma coisa jocosa, alguma gafe, alguma coisa acontecida com você ou com algum colega, porque eu coleciono essas gafes, que eu chamo de radiocacetadas, né? Você tem alguma aí para contar para o nosso pessoal? Não. Muitas, né? Muitas, conta. Algumas que eu sejam lembrar. publicáveis, né? Tem assim uma... Deixa eu pensar aqui. E você já passou algum sufoco ao microfone? Alguma coisa insólita que tenha acontecido? Nada que tenha assim te feito levar um susto, né?
Não. Peguei vocês de surpresa, né? Porque eu não combinei. Não, mas aí que é bom. Tinha uma... Enquanto ele vocês... pensa, eu posso... Então pensa. Vai, Houve fala uma aí. época da minha vida que eu fiz a alimentação macrobiótica, Eu lembro disso. lá na Mundial. É. E aí eu caminhava muito, corria e tal, e a macrobiótica te dá uma oxigenação muito grande. E nesse período eu almoçava no estúdio, trabalhando. Não havia horário, porque na Rádio Globo eu apresentava A Cidade contra o Crime, um programa policial. E depois eu ia no mesmo horário para a Rádio Mundial, que era no mesmo prédio. Mudava o dial, mas era outro. E almoçava no estúdio. E muitas vezes as pessoas abriam a porta do estúdio para visitar o estúdio, eu estava almoçando. Enquanto tocavam a música e tal, daí eu ia almoçando. E uma vez o prato virou e foi uma coisa dentro de uma sujeira. Que terrível. Uma sujeira, uma coisa horrorosa. Depois passamos um tempo limpando. Uma outra vez também, já na Rádio Globo, não Mundial, eu apresentava o seu redator-chefe à meia-noite. E havia um companheiro que não tinha uma perna. Era o Paulo Siqueira. Paulo Siqueira. Não tinha, ele era, né? Não tinha uma perna. Sempre tinha brincadeiras. Brincadeira. Maldade. Não, ele tinha uma perna, não sei se era perna de pau, não era de pau. Era mecânica. Qual é perna mecânica? Eu sei que tinha alguma coisa sobre perna no texto do jornal. E aí eu improvisei alguma coisa, perna de pau, alguma coisa assim. Era um texto jocoso. Tinha um quadro no redator-chefe que falava-se sobre uma notícia, mas de uma forma jocosa. Você sabe que o Paulo Siqueira levantou aborrecido da cadeira, que fazíamos os dois. Pulando. Ficou aborrecido, pulando, porque estava com a perna solta. E aí a perna caiu no chão. Pensou que era bullying? Foi uma coisa. Não era bullying. Uma outra vez, um outro colega, enquanto eu narrava, ele bebia muito no período, gostava, né? E ele dormiu no horário do noticiário. Dormiu comigo ali, narrando. Também foi muito engraçado, porque chegou a ele, a hora dele narrar o texto dele. Era o Reinaldo. Bom, eu Reinaldo tenho esta gravação. Ah, é? Eu tenho esta gravação. Eu cito, e geralmente eu nem falo, nós falamos o nome, o Reinaldo, não falamos o sobrenome. Foi um dos locutores de voz mais bonita do velho rádio. Ele começou na Rádio Nacional, nos anos 40, 50, e se aposentou na Rádio Globo. Não é? Uma voz belíssima, belíssima. E ele realmente, eu tenho uma gravação, eu não me lembro se é você que está participando, dele, ele lendo, fazendo o redator-chefe com você, Sim. e ele meio embiritado. Né? Meio talvez seja pouco, né? Bastante. Eu sei que o companheiro dele lia a notícia e ele não entrava. Ele, quando tentou entrar, a voz dele saiu, ele balbuciando. Né? Muito ruim. E eu aprecio, muito triste isso. E eu aprecio o colega, que eu agora não me lembro se era você, Bianchini, de um profissionalismo muito grande, porque não houve riso, não houve risada, não houve nada. Apenas pegou as falas dele e contornou. Agora, isso foi percebido, que inclusive o diretor da rádio estava ouvindo e telefonou para lá para saber o que estava acontecendo. E disseram que o companheiro estava tendo um problema de saúde, o que não é mentira, né? Era um problema de saúde. E a coisa foi contornada. Eu tenho esta gravação que me foi dada de presente por um operador ele era do jornalismo da Globo. E daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele era professor também de jornalismo na faculdade que eu lecionava, que era a Moacir Bastos, lá em Campo Grande. E é uma gravação muito interessante. Isso foi um caso muito triste. Agora, lembrou de alguma coisa? Mas o Derlei vai contar também o sufoco dele. Na época, eu entrei para a faculdade em 1970. Então, nesse período de 6 anos que eu estava na faculdade, eu dormia muito pouco. Porque eu trabalhava na Mundial de 10 da noite a 2 da manhã,
saía até chegar em casa, dormir, conseguir um ônibus e tudo. Ia dormir 3 horas, tinha que levantar 6 horas para estar 8 na faculdade, que ia até às 4. Às 4, eu ainda saía, ia para a TV Globo, que o Bianchini saiu da cabine, né, da TV Globo e foi fazer chamada. Verdade. E me botou no lugar dele lá. Eu ia para a TV Globo, ficava até às 10, até 9, sei lá, depois voltar para Mundial. Não dormia. E a cabine era toda ao vivo. Foram 6 anos. Não tinha gravação na TV, era tudo ao vivo, o intervalo era ao Com vivo. aquelas fichas. O slide e você falando. É. E aí, então eu dormia 3 horas, 2 horas por noite e tal. Cheguei na Mundial um domingo de manhã, estava morto de sono. Entrava uma música, a gente ia riscando no papel que tinha lá. Anunciava e ia riscando. Aí eu comecei. A primeira, Elis Regina atrás da porta. Mundial 7h15. E não risquei. E dormi. Aí, Enquanto a música toca, você tirava um soninho. Tirava um cochilinho. aí, quando estava terminando a música, o operador apertava uma Abriu o campainha. microfone. Aí Elis Regina atrás da porta. E não riscava. Tinha tocado um James Brown, uma coisa assim. A Elis Regina não saía da porta. Depois da 5ª vez, o operador falou assim, seu Mário, era o Mário Luiz, seu Mário tá ligando para cá, querendo saber por que você tá aí com esse Elis Regina atrás da porta. A Elis Regina não sai de trás da porta. Mas nessa altura ele já não criava mais problema com o seu horário, não, né? O Mário Ele Luiz. foi na rádio, que ele tinha um programa na Globo, domingo de manhã, lembra? Isso. Sim. Ele chegou lá, aí o porteiro falou, seu Mário tá subindo. Aí eu tirei, eu tava com o pé na mesa, cochilando. Aí ele entrou e falou, meu filho, eu sei que você tá cansado de tanto estudar, que eu vivia com livrões. Mas que você tem que prestar atenção no que está fazendo. Deu uma bronca, mas ele não fez nada, não. Agora, isso tudo seria hoje um pouco difícil, porque as emissoras, as grandes emissoras, colocam câmeras no estúdio. Agora e tem, o ouvinte, entre aspas, que não é mais ouvinte, ele vê também os profissionais trabalhando ali, né? Aí não dá mais pro Bianchini comer a comidinha dele, o almocinho dele, você tirar o cochilinho nos intervalos, porque a câmera tá ali, né? Tá vendo todo mundo. Então, Agora uma pergunta. Algum de vocês dois, algum dia, achando que o microfone estava fechado, xingou alguém? Eu já. alguma impropriedade? Como é que foi isso? Mas não foi xingando. Eu posso falar aqui, não? Claro. Na Rádio Continental, eu estava naquela, tocando música e tal. Abre a porta, eu vi entrar um amigo que eu não via há muito tempo. Aí eu gritei, Tito, seu filho da puta! Tito Santos. Aí nesse Santos. mesmo, o operador tinha aberto o microfone, só saiu, seu filho da puta! No Saiu no ar. No ar. Saiu no ar. Era o Tito Santos. Era. Ele andou trabalhando lá em Petrópolis, né? Porque ele tinha um programa na Rádio Metropolitana. É por isso. Então, isso realmente é interessante. Hoje em dia, não teria tanta repercussão, porque o palavrão está muito institucionalizado. Né? Mas eu imagino isso naquela época, né? Foi um impacto, realmente. Foi um impacto. Né? Foi um impacto. Quando eu ouvi aquele troço alto, falei, tô demitido. Tô demitido. Ainda bem que a rádio era pouco ouvida. Nem o dono ouvia. Nem o dono ouvia. Hoje eu vejo na televisão dizerem muito o fulano havia dado ontem. O cacófato, né? Não é? Mas comigo não aconteceu de palavrão. Já trabalhei com pessoas que falavam muito, principalmente televisão. Você nunca foi de falar palavrão. Não era costume. Não é, linguajar. não é, né? Não, Eu andei fazendo jornal com a Leila Richards, lá na Manchete.
E ela falava muito. E num dos intervalos ela fez um comentário lá e o aviso que nós estávamos no ar era um monitor assim, embaixo no chão, ou o som do estúdio que era cortado. Quando entrava o break, chamado break, o intervalo comercial, tudo que ia para o ar estava no áudio do estúdio. Então, no momento que cortasse esse som, o operador abria os microfones. Mas ela conversava no momento, não houve tempo. Ela soltou um daqueles cabeludos. Terrível. Eu me impressionou uma vez, eu era pós-adolescente, eu ainda ia servir o exército, e eu fazia na Rádio Tamoio, o tempo que a Rádio Tamoio, antes dela entrar no esquema da música, exclusivamente música, ela era a emissora brasileira dos esportes. Trabalhava lá o Oduvaldo Cosi, com toda a sua imensa equipe, né? E eu fazia um programa, A Juventude e o Esporte. Naquela época dos Jogos da Primavera, Jogos Infantis, né? Jornal dos Esportes. E eu tinha um programa lá, 3 vezes por semana. E me impressionou o Oduvaldo Cosi, que era um homem elegantíssimo no palavreado, no vocabulário. Era um poeta irradiando o futebol. E quando eu o conheci pessoalmente, me impressionou a quantidade de palavrões que ele dizia. Eu era muito jovem, eu tinha 17 para 18 anos, e me impressionava. Puxa, naquela época, palavrão era uma coisa... Era um tabu, né? Mas aí era uma coisa horrorosa. E eu pensava, como é que um cara irradiando futebol a 100 km por hora, um vocabulário rápido, ágil, será que numa dessas não vai soltar uma... Mas não, parece que é um bloqueio, né? A não ser os acidentes, como você, Vanderlei, narrou, mas acho que quando você senta diante de um microfone e está trabalhando profissionalmente, bloqueia aquilo tudo. Por mais habituado que esteja o indivíduo a dizer palavrões, ele é incapaz de fazê-lo no ar, né? Eu acho que a não é muito ser do por psiquismo, acidente. né? É muito do psiquismo. Vê, por exemplo, nós tivemos colegas que tinham costumes, por exemplo, França. O França, eu estava Luiz lembrando de dele França. agora. Ele tinha compulsivamente uma doença em que ele falava palavrão usando como vírgula, mas era muito repetido. Exatamente. E Agora, ao ele, trabalhar, não. no microfone, ele cortava tudo. Exatamente o que eu Quando estou dizendo, desligava, isso. ele soltava tudo de uma vez só. Exatamente. Quem tem a gagueira também, a mesma coisa, né? O Nelson Gonçalves, o Nelson cantor. Gonçalves. E falando de tiques nervosos, vamos chamar assim, o Francisco Alves tinha um tique nervoso de cuspir pro lado, assim. É mesmo? Ele tinha esse... Eu pesquisei sobre isso, ele tinha realmente esse cacuete, digamos assim. E às vezes sai sequinho, não sai coisa... Não, alguma. não saía nada, ele só fazia... Entendeu? E, no entanto, se apresentando ao microfone ou num show, ele não fazia. Não fazia. Quer dizer, é um bloqueio qualquer que se dá naquele momento que o indivíduo é incapaz de controla, né? Controla aquilo, né? Meus amigos, nós estamos chegando aqui ao final desse nosso encontro, muito prazeroso, que eu tive aqui com o Vanderlei Gonçalves, com o Carlos Bianchini, com o Dinoel Santana. E eu queria passar agora para as despedidas de vocês. E eu queria dizer da minha alegria de estar aqui conversando com esses 3 grandes nomes da locução brasileira e do velho rádio. O rádio é velho, vocês são eternamente jovens. Muito obrigado. Vanderlei, suas despedidas aqui. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. A minha voz está um pouco rouca, porque Mas continua bonita. eu tive um AVC há 6 meses atrás, então estou com esse problema aí, em franca recuperação, mas então, quando eu recebi esse convite do Dinoel para vir aqui, eu fiquei muito feliz. Eu sabia que ia ser muito gostoso bater um papo com vocês. Legal. Bom, muito obrigado. Obrigado, Vanderlei Gonçalves. Obrigado a você. Meus 3 queridos amigos, Dinoel, Roberto e Vanderlei. Deus nos abençoa com esses pequenos momentos, né?
A gente pode relembrar, pode lembrar, pode rever, pode viver novamente. E sabendo que nós não podemos trazer mais nada para a atualidade, mas tudo que nós somos hoje, cada um de nós, né, é um fruto daquilo que já fomos, né? Então, Vanderlei teve o seu sacrifício na luta, formou-se em medicina, cada um de nós em outras situações, e eu agradeço muito esse momento. De Noel, Roberto, Vanderlei, por estarmos juntos aqui nesse instante. Muito Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Fabuloso, obrigado. excelente. De Noel. Olha, sinceramente, eu vou confesso para vocês que essa noite eu mal dormi esperando esse momento. Bonito. Sabe? Foi uma noite, de fato, que eu estava querendo que ela acabasse para eu chegar aqui, para que nós pudéssemos bater esse papo tão agradável com vocês, que eu gosto tanto, com o Roberto também, uma pessoa muito especial na minha vida, né? E eu, sinceramente, acredito que quem está nos assistindo deva ter gostado demais. E, obviamente, vai querer assistir várias vezes esse nosso bate-papo, não é verdade? E, obviamente, agora eu vou vender o peixe daqui. Recomendar a TV Carioca da Gema, né? Se inscrever, fazer a inscrição, o like, o compartilhamento e avisar todo mundo da TV Carioca da Gema, que tem uma programação diária de segunda a sábado. Agora, esse nome é excepcional, hein? TV Carioca da Gema. Exatamente. Isso mesmo. Parabéns. Muito E para obrigado. encerrar, eu vou pedir a vocês três, que cada um eu estou aqui diante de três locutores, vão pensando aí. Vocês digam uma frase que vocês marcaram muito. Eu me lembro assim do Bianchini dizer meia-noite, o seu redator-chefe, né? Com aquele vozeirão. Pode escolher aí uma, Vanderlei escolhe outra, de Noel escolhe outra, né? Da Rádio JB. Vai pensando aí. Alguma, para que fique na memória auditiva dos nossos amigos, esses timbres de voz tão bonitos que Deus deu a vocês e que marcou tanto na radiofonia brasileira e na televisão também. Então, vamos lá, quem é o primeiro que se apresenta? Uma frase, só um slogan, né? Vamos lá. Pode ser um comercial? Pode ser, vai lá. A Sul América Seguros e o jornal O Globo apresentam Projeto Aquários. Muito bem, palmas para ele. E eu apresentei o Projeto Aquários durante muitos Bianchini, anos. vai lá, Bianchini. Mas vamos naquele da meia-noite? Vamos. Atenção, emissoras que compõem o Sistema Globo de Rádio. Meia-noite no Rio de Janeiro. E aí entrava o prefixo do seu redator-chefe. Isso aí, bonito, bonito, bonito. De Noel, Vou falar, 1406. por exemplo, se for comercial, Pode ser. eu acho que há uma frase que é marcante até hoje. Seus problemas acabaram. Que virou um jargão da Organizações Tabajara, que era exatamente do Grupo Imagem, das facas Guinso mesmo, Vivarina. Seus problemas acabaram. Eu fazia uma coisa meio calheriana, entendeu? Ah, sim, sim, Mas, sim. seus Vamos, problemas acabaram. Então faz de novo aí, vai. Seus problemas acabaram. E eu comprei facas Guinso. Amém. Muito boa a faca. Aquela faca de lascar, hein? Você conheceu? Meus queridos amigos, obrigado por estarem aqui conosco, obrigado a vocês aqui da mesa. Eu quero agradecer ao Hugo Andrade pelo apoio técnico e quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês que continuem prestigiando o nosso TV Carioca da Gêmea. Até a próxima, muito obrigado.